Muito boa tarde e muito bem-vindos todos estes nossos colegas, amigos que querem aproveitar este final de tarde já primaveril para estar aqui connosco a discutir estes interessantes problemas de contratação pública, de mercados públicos. Portanto, sejam bem-vindos e muito obrigado pela vossa adesão a esta iniciativa. Tivemos cerca de 350 inscrições, o que é para nós muito compensador e muito honroso. De modo que, muito obrigado pela vossa participação. E gostava de vos dizer que esta iniciativa é da Associação Portuguesa dos Mercados Públicos. Muitos de vós já são sócios. Aqueles que não são sócios devem-se fazer sócios. Nós somos uma associação simpática, interdisciplinar e que, no fundo, se dedica a este tema que nos reúne aqui, que é os mercados públicos. Como é que os mercados públicos podem funcionar melhor? O que é um mercado público? É um mercado onde se compra e vende e onde as entidades que compram são entidades sujeitas àquelas regras muito especiais das entidades públicas. Portanto, há aí toda uma definição jurídica mais complexa, mas são entidades que, de alguma forma, têm essa sujeição às regras designadamente comunitárias. E, portanto, esses são os mercados públicos. A nossa associação é uma associação que se dedica a esses mercados. E, portanto, temos excelentes especialistas de direito administrativo, de economia, de gestão pública, de tecnologias digitais, de avaliação de projeto. Portanto, somos uma associação muito interdisciplinar, operadores económicos, setor da construção, de fornecimento de serviços, etc. E, portanto, todos aqueles que se queiram associar podem ter a certeza que são muito bem-vindos e depois vão gostar de participar nesta comunidade. É uma comunidade animada também por alguns elementos muito jovens, o Gonçalo Mendes, o Vasco Moreira, que está aqui connosco, e outros. E também temos, aliás, juristas muito qualificados e muito jovens, como estou a ver aqui, por exemplo, o Duarte Kleber de Freitas, que acabou de estar aqui connosco. E, portanto, podem ter certeza que é um ambiente simpático e que olha para estes problemas de uma forma o mais sistémica possível. E também temos aqui o João Dentinho, do Instituto do INPIC, que é muito importante, é o regulador aqui do sistema, que sabe bem que é assim. Portanto, nós temos uma abordagem sistémica. Estes debates, se repararem, seguem uma lógica sistémica. Porquê? Seguem o ciclo da contratação pública. E por isso começámos pronto. Começámos há 2 semanas pela formação do contrato, com aquela lição muito interessante, também do professor Miguel Assis Raimundo, e em que, no fundo, chamamos muito a vossa atenção para o seguinte. Num período de guerra, estamos num período de guerra, como sabem, o coordenador do Plano Nacional de Vacinação usou essa expressão e penso com muita objetividade. Estamos realmente num período de guerra, e nos períodos de guerra, os mercados, muito especialmente os mercados públicos, são muito agitados, são muito perturbados, há muitas disrupções, há muitas assimetrias. E, portanto, nós na contratação pública temos que ser cuidadosos para evitar que esses problemas nos atinjam e causem realmente problemas. E, portanto, vimos que uma das recomendações muito importante é compreender os mercados. Aquilo que a comunicação da Comissão Europeia, de abril passado, nos parece muito sensata, nos recomenda, falemos com os mercados, conheçamos as suas limitações, as suas disponibilidades e depois, tanto quanto possível, os ajudemos a viabilizar e a consolidar. E, portanto, aquela ideia um bocadinho simplista que há muitas vezes no nosso país, de que tudo se resolve com o ajuste direto, como sabem, é uma espécie de magia. Há entidades e há pessoas que acreditam que se tudo se resolvesse com o ajuste direto, o mundo era mais feliz. Bom, verifica-se que não é assim, porque muitas vezes no ajuste direto nós até conhecemos pouca realidade, poucos mercados, as coisas funcionam pessimamente, depois temos ventiladores que não ventilam, temos computadores que não chegam às escolas, temos máscaras que não estão certificadas, enfim, temos essa lista longa que já está a ser, aliás, avaliada em vários relatórios do Tribunal de Contas. Portanto, temos que ser sensatos, temos que tirar muito partido dos instrumentos que temos. Já agora, deixem-me dizer-vos que a próxima sessão é muito importante, pedir muito a vossa atenção de hoje a 15 dias, porque é sobre todas as potencialidades da contratação eletrónica. A contratação eletrónica é uma contratação muito robusta para períodos de crise, para períodos de guerra. E deixem-me dizer-vos até que há textos interessantes desde há 100 anos, quando tivemos a guerra e a pandemia de 1918, e em que algumas pessoas se lamentavam de não ter instrumentos mágicos que ajudassem
efetuar a comunicação. A boa notícia é que hoje em dia temos esses instrumentos, temos que os saber participar e, portanto, essa sessão também vai ser muito importante. Mas, portanto, hoje é a seguir à formação de contrato. Portanto, estamos a admitir que fomos capazes de ser sensatos na formação de contrato, adjudicar, evitar aquilo que os espanhóis chamam muitas vezes as adjudicações temerárias. O que é uma adjudicação temerária? É uma contratação que está mesmo a ver que o co-contratante não vai executar o contrato. Não é? Porque as quantidades, os tempos, tudo aquilo é irrealista. Portanto, temos que evitar essa tentação. As empresas, obviamente, têm grandes dificuldades perante uma adjudicação dessas, geralmente não resistem à tentação de celebrar o contrato e depois, passado umas semanas, vêm-nos dizer que afinal não é possível entregar o computador, ou não é possível fornecer a refeição, ou não é possível, enfim, e assim sucessivamente. Portanto, agora, para que o contrato seja bem executado, a primeira coisa é ser bem a formação do contrato, ser feita em boas condições, mas agora hoje vamos nos dedicar a esse problema de execução. Porquê? Bom, porque justamente neste contexto de guerra agitado, temos muitos desafios. No outro dia havia uma empresa de construção que me contactava, tem um contrato em que, na empreitada, está previsto utilizar materiais, aliás até cerâmicas, posso referir, produzidos no norte de Itália, e que agora deixaram de existir, porque a fábrica faliu. Portanto, aquelas unidades industriais que produziam aquele tipo de cerâmica deixaram de existir. Portanto, não é materialmente possível executar o contrato tal como tinha sido previsto. Mas temos também as dificuldades financeiras. Porque, reparem, muitas vezes as empresas em período de guerra têm grandes dificuldades financeiras. E também temos, obviamente, muitas necessidades de introduzir flexibilizações, alterações, prazos, tempos, etc. Como é que isto tudo pode funcionar? É o tema da sessão 2. Antes ainda de passar aqui a palavra aos nossos colegas, eu gostava de dizer que não vou agora partilhar convosco, porque sabem que estas comunicações vídeo e citam-se em família, quer dizer, somos neste momento uma família, digamos, na ciberesfera, mas somos aqui uma família. Eu penso que não seria simpático agora estar-vos a apresentar aqui um PDF. Portanto, eu vou-vos enviar depois da sessão, mas é uma coisa muito simples, é a comparação das medidas que têm sido adotadas nos Estados da União Europeia para ajudar a que a contratação pública corra bem. E vamos lá ver, essas medidas, no fundo, podem-se classificar nos seguintes grupos. Temos flexibilização de prazos, quer entrega de propostas, quer execução de contratos. Temos facilitação de regimes de formação de contrato. De facto, em muitos casos, permite-se que o procedimento por convite, não estou a falar no ajuste direto, no procedimento por convite vá um pouco mais longe do que é habitual. Depois temos muitas medidas de apoio financeiro às empresas. Bom, porque num contexto de guerra, há muitas empresas, se não for assim, não conseguem executar os contratos. E então aí prevêem-se adiantamentos, prevêem-se subsídios e prevê-se até a alteração do regime de pagamento. Já agora deixem-me fazer só esse parênteses. O caso, por exemplo, do Reino Unido e da Irlanda são muito interessantes, permitem passar ao chamado sistema Open Book. O que é isto? Imaginem que há um co-contratante, está a executar um contrato, e isso, por causa da pandemia, tem custos adicionais, muito importantes, de higiene, de segurança, de proteção das pessoas. Ora bem, eles permitem que esse pacote de custos adicionais, é por isso que chamam Open Book, esse pacote adicional, seja adicionado ao regime normal de retribuição monetária do contrato. Depois temos a questão dos prazos de pagamento. Por exemplo, o Reino Unido e a Irlanda, como sabem, por exemplo, pagam habitualmente em 20 e tal dias, passaram para 14 dias, para facilitar a vida financeira das empresas. Enfim, portanto, temos aí um conjunto de medidas. Depois temos medidas para flexibilizar as alterações, as modificações ao contrato. É um tema que certamente aqui os nossos amigos Gonçalo Tavares e Antunes Ferreira nos vão ajudar muito. Como sabem, o nosso regime legal de modificações ao contrato é mais, digamos, rígido, é menos flexível que o das diretivas comunitárias. Antes desta revisão de 2017 ainda era pior, ainda era mais restritivo. Mas mesmo assim, na configuração atual, é mais restritivo que o das diretivas. E, portanto, como é que conseguimos flexibilizar? Bom, e depois há aqui uma temática, já agora deixem-me dar-vos, por exemplo, há países que
aumentaram esses plafons até valores muito altos. Por exemplo, o caso da Hungaria permite alterações ao contrato até 50% do seu valor, com fundamentação no contexto pandémico. Portanto, estão a ver que há aqui um conjunto de instrumentos que realmente são importantes. E depois gostava-vos de dizer que no nosso país, como sabem, há fundamentalmente aquela nova legislação que foi aprovada, o Decreto-Lei 10A de 2020, e há uma série de reflexões muito interessantes sobre modificações de contrato. Já agora deixem-me citar aqui um artigo do professor Agosto de Almeida, que não sei se está aqui connosco hoje, mas penso que estava previsto também a sua participação. Justamente na revista de contratos públicos tem um artigo justamente sobre a questão das como é que podemos ir modificando na execução os contratos administrativos. E, portanto, deixava-vos aqui esta introdução. O tema de hoje é com certeza um tema muito interessante. Pedia muito aos participantes depois coloquem as suas questões e, posteriormente ao debate, e se ainda sentirem que têm alguma dúvida, algum problema que queiram pôr, mandem-nos um mail, que vamos com certeza poder manter esse debate convosco. E agora passaria a palavra ao Gonçalo Tavares, como sabem, é um dos membros fundadores e mais ativos da nossa associação, é um ilustríssimo jurista e advogado numa sociedade que também todos conhecem, e depois teríamos o professor Antunes Ferreira, que é engenheiro, aliás, como eu, e que é professor do Instituto Superior Técnico e que tem também uma visão que eu julgo que é muito interessante sobre a execução de contratos, porque tem estado muito envolvido. A última palavra, que eu deixei mesmo para o fim, porque é geralmente a única coisa que as pessoas depois se lembram, é que em tudo isto vai ser necessário estabelecer acordo entre o contratante e o co-contratante. E a melhor forma de obtermos acordo é, muitas vezes, através de soluções de mediação e arbitragem. E a nossa associação tem um centro, que é o CAP, Centro de Arbitragem de Contratos Públicos, que está à vossa disposição e que é o único centro do nosso país também totalmente digitalizado. Portanto, todo o desenvolvimento do processamento, do tratamento e das interações entre os atores do processo é feito através de uma plataforma digital que a própria associação desenvolveu e que se chama AppMap, que se chama MetPlat. MetPlat é a associação. E sem mais delongas, passaria a palavra ao nosso muito estimado Gonçalo Guerra Tavares. Obrigado, Sr. Professor. Eu quero agradecer o convite, em primeiro lugar. De facto, estou muito honrado em fazer parte deste debate e, portanto, agradecer muito esse convite e também aproveitar também para saudar todos os presentes. A minha intervenção vai incidir sobre algumas questões neste contexto de pandemia se podem colocar em sede de execução de contratos públicos, algumas questões um bocadinho mais técnicas, depois teremos com certeza também a visão do professor Antunes Ferreira e do professor também, novamente, do professor Agosto Tavares, com certeza, que irão dar outras perspectivas sobre o tema. E, portanto, aquilo que eu me propus aqui trazer é, essencialmente, abordar de uma forma muito sintética as possíveis consequências das medidas adotadas no âmbito do decretamento do estado de emergência na execução de alguns contratos públicos. Como todos sabem, em março, com o decretamento do estado de emergência, emergiram uma série de medidas violentas, como confinamento obrigatório, como o dever de recolhimento domiciliário, regimes de teletrabalho, encerramento de serviços públicos, todo um conjunto de medidas que perduraram ali numa primeira fase por cerca de 3 meses e todas elas com potencialidade de causarem algum impacto sobre os contratos, relativamente aos contratos que na altura, portanto, se encontravam em execução. Nessa altura, em matéria de contratação pública, o professor Agosto Tavares já falou do diploma que foi aprovado. Na altura foi aprovado um diploma com um regime excepcional, muito especificamente para a formação de contratos, um diploma que previa uma maior flexibilização na contratação de bens e serviços e que tinha essencialmente em vista contratos ligados diretamente ao combate da pandemia. Portanto, não era para todos os contratos públicos, mas para aqueles contratos de aquisição de bens e serviços que mais diretamente ligados ao combate à doença. E também nessa altura, paralelamente, e é importante também, julgo que é uma nota importante, dizer que havia muitos concursos em andamento também, alguns concursos importantes, setor, por exemplo, dos transportes públicos de passageiros,
concursos que as pessoas na altura, os operadores económicos, colocaram-se também numa expectativa de saber, relativamente a esses concursos, o que é que iria acontecer, se esses concursos prosseguiriam ou não. Ou depois de uma primeira fase em que parecia que ia haver uma suspensão, houve uma clarificação no sentido de que, na verdade, esses concursos eram para prosseguir, e veja-se que concursos que, em alguns casos, estavam dimensionados para realidades que, hoje em dia, se calhar estão completamente desajustadas e, portanto, careciam, provavelmente até, de ser alterados nos seus cadernos de encargos, porque, na verdade, se calhar havia, face às novas condições, não havia condições para adjudicar nessas condições, mas a verdade é que eles prosseguiram. Relativamente à execução de contratos, e salvo no que respeita aos contratos de execução duradoura, onde houve um regime, foi adotado um regime específico, estamos a pensar que, tipicamente nos contratos de construção de obras e de serviços, em que foi aprovado em abril um regime específico para a sua execução. Relativamente aos restantes contratos em geral, a verdade é que as medidas foram perfeitamente incipientes. O professor Valadares Tavares há bocado estava a falar do que é que se fez nos outros países relativamente à execução de contratos, e a verdade é que, em Portugal, aquilo que eu conheço, que foi feito na altura e que constava deste diploma especial de contratação do 10A/2020, havia uma regra sobre adiantamentos, em que se previa a possibilidade de haver adiantamentos sem verificação dos pressupostos específicos previstos no TCP, como seja o limite, que está fixado na lei de 30% para adiantamentos, e também a possibilidade de não haver, nesses casos, prestação de caução também ao retiro daquilo que está previsto na lei. Mas note-se que estes adiantamentos eram especificamente para aqueles contratos, os contratos que tinham em vista o combate à pandemia, não para todos os outros contratos que foram afetados necessariamente, ou muitos deles terão sido afetados naquele período crítico de 3 meses e que agora, novamente, depois numa segunda fase de confinamento, voltam novamente a ser bastante afetados. E, portanto, é neste quadro que se colocam questões, particularmente no que respeita ao impacto e efeitos possíveis desta situação na execução de contratos públicos em curso. Pode-se, portanto, discutir uma primeira possibilidade, a este propósito, da verificação, portanto, perante a tomada destas medidas, e logo naquele primeiro confinamento, de uma situação em que há uma impossibilidade temporária, por exemplo, de execução de um contrato. Isto por factos, claramente, factos exteriores às partes, e que poderiam justificar, portanto, uma suspensão do contrato por um determinado período. E, portanto, verificar-se que as medidas que foram tomadas na altura por força do estado de emergência teriam um efeito de impedir a execução, o prosseguimento da execução dos contratos. Esta situação é uma situação que se encontra prevista, em geral, no CCP para os contratos públicos, no artigo 297, onde precisamente uma das causas, o motivo da suspensão do contrato, é a impossibilidade temporária do cumprimento do mesmo. Uma das hipóteses que cabe claramente nessa formulação, muito aberta do Código, do artigo 297, é a da impossibilidade temporária de cumprimento do contrato decorrer de uma causa de força maior. Aliás, isso também se encontra expressamente previsto para as empreitadas de obras públicas, onde um artigo no Código prevê que uma das causas possíveis de suspensão de contrato é precisamente a existência de um caso de força maior. E, portanto, apurando-se num caso concreto que há uma causa exterior imprevisível e estranha à vontade dos contraentes, que, de alguma maneira, impediu o cumprimento pelas partes do contrato, encontra-se justificada a suspensão com fundamento em caso de força maior. A suspensão pode ser determinada pelo contraente público, pode ser requerida pelo contraente privado, pode também ser acordada pelas partes. E cessando, portanto, a causa de suspensão, portanto, pensando agora especificamente naquele período de 3 meses, porque na realidade isto aconteceu. Eu tenho conhecimento de situações
em que de facto os contratos foram suspensos e muitas vezes por determinação dos próprios donos de obra que assim o entenderam, e casos também de fiscalização de obras, etc. Havia uma grande indefinição na altura sobre se as obras teriam que parar ou não, ou se os contratos poderiam prosseguir. E, portanto, num período destes, portanto, era possível fazer uma suspensão, cessando, portanto, a causa de suspensão, a causa de força maior, o contrato é retomado com prorrogação do prazo por um período correspondente ao da suspensão, acrescido de um prazo necessário para a organização de meios e execução dos trabalhos preparatórios e acessórios com vista ao recomeço dos trabalhos. Aliás, isso encontra-se expressamente previsto na lei. É preciso também dizer que, nestas situações, a lei não prevê expressamente, de forma expressa, o pagamento de qualquer indenização ao contraente privado. E, portanto, resultando que o contraente privado venha a ter custos adicionais por força da suspensão, à partida, a lei não prevê uma compensação para esse facto. Isso, na verdade, nos termos da lei, só pode acontecer para casos de maior onerosidade, em que o contraente privado, para o contraente privado, que se possam subsumir num caso de alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, e que então essa sim poderia justificar uma modificação contratual nos termos previstos no Código, e como eu já voltarei a esse tema, diz um bocadinho mais à frente à questão da alteração das circunstâncias. E, portanto, também para dizer que nos casos em que a suspensão, por exemplo, tenha sido adotada unilateralmente pelo contraente público com a invocação expressa de força maior, e em que se venha a apurar que, na verdade, não há uma impossibilidade de realização das prestações, nesse caso, então, é um caso que deve ser tratado como um caso, na minha perspectiva, de maior onerosidade, aí, por facto imputável ao contraente público. E esse caso é um caso que dá lugar, nos termos do Código, por exemplo, relativamente às empreitadas, claramente, dá lugar à reposição do equilíbrio financeiro do contrato. E, portanto, na verdade, aconteceu, eu já anteriormente na exposição referi isso, verificou-se que naquele período de indefinição, alguns contraentes públicos entenderam invocar a causa de força maior. Depois é preciso ver cada caso é um caso, os casos concretos, para perceber se de facto essa causa de força maior se verificava ou não, porque não se verificando, então nesse caso já não fará sentido que o contraente público não tenha que de facto responder pela maior onerosidade que pode ter causado ao contraente privado por parar a obra. Ainda sobre a questão da impossibilidade de cumprimento das prestações contratuais com fundamento em força maior, também pode acontecer que esta situação determine uma impossibilidade definitiva. Portanto, neste caso, pode-se entender que as obrigações do contraente privado, nesse caso, se devem considerar extintas e é um motivo de cessação do contrato. Portanto, se uma causa de suspensão originou uma impossibilidade definitiva, nesse caso, o contrato deve-se considerar terminado. Como também pode acontecer que o próprio contraente público tenha perdido o interesse nas prestações contratuais a partir do momento da suspensão. E isto pode determinar, se calhar, uma decisão de resolução do contrato, aí por razões ou de interesse público, ou eventualmente por verificação de alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, sendo que, neste caso, a lei também prevê que terá que haver um correspondente direito de indenização ao contraente privado. Passando à alteração das circunstâncias, como eu já aflorei atrás, pode acontecer que, na verdade, esta situação excepcional de pandemia e as medidas que foram tomadas num primeiro período, logo ali, na altura do decretamento do estado de emergência, possam ter gerado, ou possam ainda vir a gerar, relativamente a alguns contratos, um aumento inesperado e muito significativo de custos para o contraente privado, levando à necessidade de modificação do contrato para assegurar o equilíbrio das prestações. E, portanto, põe-se a questão de saber se estas situações se podem ou não subsumir nos casos previstos na lei da alteração anormal e imprevisível das circunstâncias que são suscetíveis de fundar depois uma indenização por imprevisão.
Ora, para que o contraente privado possa reclamar ou entrar em acordo com um contraente público, no sentido de receber uma indenização por alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, é necessário que se possa concluir que, é a própria lei que o diz, que a exigência das obrigações assumidas pelo contraente privado afeta gravemente os princípios da boa-fé e que não esteja coberta pelos riscos próprios do contrato. Como é evidente, são requisitos bastante apartados, tem que ser visto. E o apuramento sobre se estamos ou não perante um caso destes, terá que ser feito necessariamente numa base casuística, caso a caso, atendendo a determinados elementos, como, por exemplo, as prestações envolvidas, a duração do contrato, o momento da celebração, etc. Mas também pode entender-se que pode acontecer que não estejamos num caso, portanto, não consigamos configurar esta situação como uma situação de alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, mas ainda assim o contrato também possa vir a ser modificado, aí por decisão unilateral do contraente público, com fundamento em alteração das circunstâncias, tendo em conta as medidas que foram tomadas. Pode ser uma decisão unilateral do contraente. O Código, para estes casos de alteração anormal e imprevisível das circunstâncias, prevê uma indenização segundo critérios de equidade. Ou seja, portanto, não há aqui uma verdadeira reposição do equilíbrio financeiro do contrato, mas há sim uma partilha entre as partes dos agravamentos de custos provocados pela situação. Portanto, eles são repartidos equitativamente entre as partes. Já no caso da modificação unilateral, com fundamento em interesse público, nesse caso, a lei prevê a reposição do equilíbrio financeiro do contrato. Ora, um dos grandes problemas que nestes casos em que se pretende assegurar o equilíbrio das prestações das partes por força de uma alteração anormal e imprevisível, um dos grandes problemas, dizia, advém dos limites fixados no Código para as modificações contratuais. O professor Valadares Tavares já falou há bocado também da alteração feita pelo legislador em 2017, do regime, neste caso, dos limites, portanto, do regime das modificações contratuais e seus limites, e sabemos que foi feita na altura portanto, uma transposição da diretiva, a diretiva 2014-24, que tem um artigo relativo à modificação contratual, onde são estabelecidos os limites às modificações, numa perspectiva clara de proteção da concorrência. Esses limites, em parte, já estavam na nossa lei, porque em 2008, desde logo em 2008, na norma do 313, já havia, em certa medida, uma transposição da jurisprudência comunitária na matéria. O problema que temos aqui é que, em 2017, o legislador resolveu ir mais além, muito mais além da diretiva, e, sem qualquer respaldo nela, resolveu estabelecer limites percentuais para as modificações quando estamos a falar dos casos de alteração das circunstâncias, em que foi estabelecido um teto de 25% do preço contratual inicial, e para os casos dos casos de modificação unilateral com fundamento em interesse público, é com um limite baixíssimo de 10% do preço contratual. Ora, estes limites, na minha opinião, não fazem qualquer sentido para alterações como as que aqui estamos a falar, que são alterações que se destinam a repor o equilíbrio do contrato, por força de factos exteriores, nestas circunstâncias da pandemia, em que, de facto, com certeza haverá contratos elegíveis para situações deste tipo. E, portanto, aqui não há uma preocupação de proteção da concorrência. Estamos a falar de casos de reposição do equilíbrio financeiro ou de casos em que é devida uma compensação em função de critérios de equidade. E, portanto, eu diria que estes limites não fazem qualquer sentido e devem ser objeto de correção. Aliás, a APMEP também, num documento que fez o ano passado, com propostas para combate à pandemia, este era um dos casos, precisamente foi uma das situações que foi referida nesta proposta, da eliminação desses limites. E, na verdade, parece que eles vão mesmo ser eliminados, portanto, estes limites percentuais, pelo menos de acordo com a versão que nós já tivemos conhecimento, a versão aprovada de recente alteração ao Código dos Contratos Públicos,
foi aprovada na Assembleia, depois o Presidente não promulgou. A norma do 313, de facto, na norma do 313 já se prevê essa eliminação. E, portanto, em conclusão, eu diria que até ao momento não foram tomadas quaisquer medidas legislativas verdadeiramente relevantes para poder resolver alguns dos problemas existentes e no seio da execução e da gestão da grande maioria dos contratos públicos, medidas que, como esta dos limites, que são urgentes, mas também outras. Por exemplo, adiantamentos. O professor Valadares Tavares falou da questão dos prazos de pagamento. É uma coisa que é perfeitamente possível de fazer, alterar os prazos de pagamento, criar prazos de pagamentos mais curtos. A questão da mediação para estes litígios que possam existir, mediação e arbitragem, também já foi falado, e que parece-me que são tudo instrumentos úteis para podermos tentar, de alguma maneira, resolver as situações que temos em mãos. E era isto mais ou menos, que eu queria salientar. Caríssimo Gonçalo, muitíssimo obrigado. Realmente conseguiste sintetizar o roadmap que temos aqui para estes problemas e, infelizmente, não temos ainda alguns instrumentos legais que muita falta nos fazem, porque, no fundo, a sensação que eu tenho é que, não sei se concordas, a legislação que foi aprovada foi muito pensada na formação do contrato. E, portanto, a flexibilização na execução do contrato não foi dada tanta atenção. Não sei se concordas comigo. Concordo completamente, tal como eu disse. Não houve, na verdade, não foram aprovadas quaisquer medidas nesse sentido. Apesar de tudo, aliás, ainda hoje me referias isso, há aquela medida interessante da possibilidade de haver adiantamentos, mas só para os contratos, chamemos de Covid, não é? Exato. Ou quando eu estiver mesmo a tratar de compras de ventiladores ou de não sei o quê, embora essa definição também não é evidente. Aliás, há uma norma, há uma orientação interessante do INPIC sobre essa matéria, mas a delimitação dessa fronteira também não é muito clara. Mas, de facto, e mesmo em relação aos adiantamentos, ainda hoje me surgiu uma dúvida que eu já agora gostava de partilhar convosco, porque, como sabem, o diploma, o DESA 2020, diz que deixamos de ter de respeitar os pressupostos, é a expressão que está no nosso Diário da República, os pressupostos que estavam no artigo 292 do 2017. Bom, o artigo 292 tem um conjunto realmente de pressupostos sobre cauções, sobre garantias, enfim, tem. E depois tem duas restrições, uma delas especialmente importante, que é não ultrapassar 30%. Aliás, há uma garalha, se virem esse artigo, tal como foi publicado, faltou o porcento, ficou só 30%. Mas espero que não seja 30 euros, porque isso é que realmente seria muito pouco. Portanto, deve ser 30%. Interpretamos todos como sendo 30%. 30% do valor. E agora, aqui surge esta dúvida que ainda ontem, salvo erro, me puseram, que é interessante, que é, essa condição também é levantada ou não? Porque, na verdade, essa condição não é um pressuposto, é uma restrição. O conceito de restrição é diferente do conceito de pressuposto. Por exemplo, se eu estou a conduzir um automóvel, pressupõe-se que tenho a carta de condução. A carta de condução é um pressuposto. Mas tem a restrição de não ultrapassar o limite de velocidade. Por exemplo, nas cidades, não deve andar a mais de 50 km por hora. Portanto, o conceito de restrição é diferente do conceito de pressuposto. Mas o decreto fala em pressupostos. Eu acho que, generosamente, podemos também incluir os 30% no pressuposto. Não sei se concordas comigo. Concordo completamente, mas de facto tem toda a razão no que diz, mas na verdade eu acho que a intenção era essa. Portanto, o legislador dizia, no fundo, queria dizer condições. Pronto, quando disse pressupostos, queria dizer condições, pronto, já é um bocadinho melhor. Já ficamos sem o limite dos 30%. Agora, Gonçalo, eu acho que, e temos aqui muitos participantes que dirão se estamos a dizer verdade ou não, está-se a usar pouco este mecanismo dos adiantamentos. Ou quase nada. Porquê? Eu confesso que em termos práticos do que vi, eu acho que há aqui um certo receio. Eu acho que é uma questão aqui um bocadinho de aversão ao risco. Quer dizer, a entidade adjudicante é uma prática que não é habitual. Sim, para nós não é habitual.
E, portanto, aliás, ainda há 15 dias houve uma colega nossa que levantou essa questão, porque está a ter muita dificuldade de receber propostas, porque as empresas estão descapitalizadas e não têm dinheiro para comprar os abastecimentos para depois apresentar as propostas. E também não estavam a utilizar a figura do adiantamento. Até que capaz de ser aqui um tema também interessante para debater. Mas, Gonçalo, aquilo que tu referiste sobre a questão da reposição do equilíbrio financeiro, de facto, se calhar pode-se aplicar nestes contratos que, não sendo especificamente Covid, portanto, não é para materiais de saúde, não é para essas coisas, mas que foram afetados pela desorganização da sociedade. Claro. Eu acho que aí pode-se aplicar o... Claro, a questão está. Aquilo que eu fiz na minha exposição foi explicar mais ou menos como é que funcionavam as coisas. Pois, exatamente. E, portanto, é perfeitamente possível e legítimo que possa ser reclamado. Pois é uma questão, obviamente, como se sabe, esta situação da alteração anormal das circunstâncias implica que o contraente privado faça uma reclamação e, portanto, ou há acordo com o contraente público ou então ele vai ter que ir para tribunal reclamar uma indemnização por... Aí... Gonçalo, eu acho que o que me preocupa mais nisto tudo, ainda no outro dia um co-contratante manifestava essa preocupação numa reunião aqui da APNEP, é o tempo, porque estas alterações vão exigir um acordo. Como é normal, o dirigente público, eu fui dirigente público durante muitos anos, nós somos avessos ao risco. Quer dizer, nós não queremos cometer o risco de aceitar algo que depois amanhã venha a ser criticado. E venha a dizer, olha, o senhor foi irresponsável, não defendeu o interesse público, aceitou aqui uma alteração que põe em causa a bondade da utilidade pública desta despesa pública, de dinheiros públicos. E, portanto, eu acho que aqui a questão vai ter que passar muito por haver como que mesas de mediação. Houve vários Estados que introduziram legislação nesse sentido, de se constituírem o que eles chamam a mesa de mediação. O que é a mesa de mediação? É uma comissão que inclui um representante da entidade adjudicante, outro do co-contratante e um árbitro, enfim, um independente, um jurista, um professor universitário, para rapidamente acordarem soluções. Porque o meu receio é que, se de facto isto não acontecer, vamos introduzir mais um emperramento no funcionamento de toda a nossa economia, todos os nossos mercados públicos. Não é? Porque é claro que o dirigente público aí diz, bom, se não há acordo, olha, então se o senhor não concorda, olha, vá para o tribunal, pronto. E aí começamos a ficar com os processos interrompidos, não é? Numa lógica de gestão. Tem razão. Eu do que vi, na verdade, assim, também os donos de obra, por exemplo, em termos de empreitadas, falando no caso das empreitadas, de alguma experiência que tive, houve alguma abertura para reconhecer alguma coisa relativamente a estes períodos de confinamento. Porque, na verdade, houve suspensões, claramente. Houve ali um período que houve suspensões. E depois há uma questão de bom senso, porque as obras precisam de andar e andar bem, não é? Quer dizer, um dono de obra quer que as obras andem e funcionem, não é? Pois é. E que os prazos possam ser cumpridos. Exatamente. E para esse efeito, eu julgo que houve alguma receptividade, embora não reconhecendo situações de reequilíbrio financeiro, porque é sempre mais difícil de reconhecer isso, mas houve receptividade para partilha de custos. Até porque houve também que tomar medidas adicionais de segurança, por exemplo. Logo aí foi uma das questões que se colocou na altura. E eu julgo que houve alguma abertura. E também daquilo que tenho conhecimento mais geral, porque vem nas notícias, que as empreitadas não pararam. Por exemplo, em Espanha houve paragem de concurso, houve paragem em Angola houve paragem de obras, uma série de sítios. E em Portugal as obras de facto não pararam. E parece que até houve um incremento nas obras, a percentagem de obras aumentou. E, portanto, eu admito que no caso das obras normais as coisas estejam a funcionar mais ou menos bem. Não sei se haverá aqui alguém, compradores, pessoas que possam partilhar a sua experiência e dizer como é que tem acontecido nos seus casos. Muito bem, muito obrigado. Então, depois de abrir o debate, vamos agora ouvir o professor Antunes Ferreira e depois vamos contar com a colaboração de todos. Temos aqui colegas muito ilustres, o senhor Presidente do INPIC, o Vice-Presidente, o professor Nuno Cunha Rodrigues, enfim, muitos outros colegas, de modo que com certeza vamos ter aqui um debate muito interessante. Então, José Álvaro, se fizer favor.
Muito bem, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite, que muito me honra para participar neste debate, dar os parabéns à PMEP e ao professor Valadares Tavares pela iniciativa da sua organização e dizer-vos que para mim é sempre um gosto participar neste tipo de debates e neste tipo de eventos. Eu começaria a minha intervenção exatamente pelo aquilo que o doutor Gonçalo Tavares referiu, é que não foi reconhecido que o problema da execução de contratos tinha problemas com o regime de pandemia em que estávamos a viver. Exato. Todas as alterações, ou praticamente todas as alterações legais que foram introduzidas, dizem praticamente respeito à fase de formação de contrato e não à sua execução. Um observador externo pode pensar assim, mas afinal, se calhar é porque sobre a execução não há impactos do facto de haver a pandemia. Ora, meus senhores e minhas senhoras, eu acho que isto não se pode tirar esta conclusão. Basta termos uma reflexão minimamente consequente do que é que são a grande maioria dos contratos que temos em termos de contratação pública para perceber que existem significativos impactos na contratação. Começando logo pelo aquilo que é, ao nível da contratação pública, talvez seja o menos frequente, que é a própria oportunidade do objeto que estamos a contratar. Talvez esse seja o menos frequente. Ao nível da contratação pública, ao nível da contratação privada, por exemplo, isso é muito frequente. Basta olhar aqui assim para a cidade de Lisboa e ver o conjunto de hotéis que estavam a ser construídos e que neste momento estão totalmente parados. Porquê? Porque as pessoas sabem que essa procura vai diminuir, o objeto que estão a contratar deixou de ter interesse e, portanto, temos muitas situações dessas ao nível da contratação privada. Mas, do lado, se se põe ao nível do objeto, em alguns casos também se põe-se naturalmente também muitas implicações a variadíssimos níveis. Temos implicações ao nível das condições de elaboração, há atividades, há contratos, por exemplo, que podem ser desenvolvidos através do regime de teletrabalho, há outros que, por exemplo, como são as empreitadas, não é sustentável esse tipo de elaboração em teletrabalho, com todas as restrições sanitárias que podem estar em vigor e, portanto, com todas as repercussões que isso pode ter ao nível dos prazos e dos próprios custos. Depois, diz respeito também à própria disponibilidade de recursos. Isto é, um contrato normalmente também tem recursos que têm de ser adquiridos e que têm de ser recolocados, transformados, e a origem destes recursos também está afetada pela pandemia e, portanto, a sua entrega aparece também afetada e a sua disponibilidade aparece afetada por este fenómeno. Depois, temos aqui uma outra questão que também não podemos deixar de referir, que é a questão de algum aproveitamento, por vezes até oportunístico, deste facto. E, portanto, é preciso levar isso em linha de conta. Eu sou capaz de vos relatar 1 ou 2 casos desse tipo de situações, de alegação de não cumprimento contratual pelo facto da pandemia, e isso tinha muito pouco a ver com a pandemia, mas tinha a ver com outras questões. Ora bem, tudo isto são razões que a mim me levam a concluir que há implicações sérias na fase de execução do contrato. Se nós virmos as alterações legislativas que existiram, elas praticamente, como o Dr. Gonçalo Tavares disse, têm 2 ou 3 situações por menor onde se focaram. Se nós formos ver
os relatórios do Tribunal de Contas, com toda a sinceridade também, as conclusões que eu vejo fundamentais dizem respeito à fase de execução dos contratos, à fase de contratação, e mesmo as notas técnicas, que não podia deixar de ser, que o INPIC publicou, dizem fundamentalmente respeito também à parte de formação, fase de formação de contratos, que, que são normas que tendem a explicar a utilização e a execução da legislação. Meus caros, numa situação como estas, o que é possível fazer? Bom, o Dr. Gonçalo Tavares efetivamente trouxe-nos aqui uma visão do que é que a legislação permite fazer nestas circunstâncias. E há aqui casos que me pareceram, inequívocos, que é, bom, temos a possibilidade de suspensão do contrato. Mas olha só, para mim não é esse o problema. A maior parte dos casos, o problema e o objetivo não é suspender o contrato, porque o objeto que faz parte ou que foi contratado continua a fazer falta e, portanto, continua a ser oportuno. Agora, as condições do seu fornecimento é que se alteraram drasticamente e, portanto, eu tenho que ter condições para fazer alterações no contrato, por forma a contemplar as novas circunstâncias da sua execução. É verdade. Mas a lei permite isso. Então a lei não permite alterações de contrato? Claro que permite. Mas caímos outra vez dentro daquele problema dos limites, dos 10% e dos 20%, que são, desculpem o termo, completamente ridículos face a uma situação dessas, em que eu sou obrigado a enquadrar as alterações contratuais em limites de alteração de preços que não podem ultrapassar os 20%, mesmo nas melhores circunstâncias. E isso normalmente não é compatível com os impactos que esta pandemia tem na fase de execução dos contratos. Ora bem, nestas circunstâncias, qual é o meu conselho? O que é que se pode fazer? Obviamente não se pode ultrapassar esta questão dos 20% e dos 10%, mas é possível encontrar, digamos, talvez formas de funcionamento que sejam mais cooperantes. Isto é, eu acho que tem que, na realização dos contratos, a fase de manter um processo de relacionamento entre as partes é fundamental ao longo da realização do contrato. Tem que ser uma forma de relacionamento muito formal, porque é através desse relacionamento formal que se vai conseguir um entendimento entre as partes para uma abordagem dos problemas que sejam contemporizados por as partes envolvidas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu posso dizer que não é a primeira vez que eu dou este exemplo, provavelmente algumas pessoas já me ouviram dizer este exemplo, mas que eu costumo dizer que a empreitada normalmente tem 3 fases. Tem a fase do namoro, depois tem a fase do pré-litígio e depois tem a fase do divórcio, se quiserem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que muitas vezes esta gestão dos contratos, e nomeadamente das empreitadas, começa com uma fase de palmadinhas nas costas, a dizer, olha, é preciso este trabalho, então vai fazendo o trabalho, depois eu assino a autorização ou o pedido de trabalhos a mais, isso não tem problema, eu amanhã mando esse pedido e tal.
e isto vai andando até que, em determinado momento, as situações começam a ser intoleráveis por ambas as partes, porque a obra não avança, porque os preços já estão a ultrapassar limites inaceitáveis, porque o prazo está a descambar, etc. E então começa-se numa fase, digamos, já mais, digamos, impetuosa entre as partes, em que começam a esgrimir alguns argumentos. E até que se chega a um determinado momento em que não há acordo e há mesmo litígio. O que é que acontece, e isso falo por experiência própria, é que se a fase de namoro foi muito prolongada, há muito pouca informação sobre aquilo que efetivamente se passou na obra. E o que é que acontece é que, digamos, essa falta de formalismo entre as partes não é, digamos, compaginável, não é facilitador de uma situação em que leve a um respeito mútuo e que leve a um entendimento e a uma cooperação para atingir soluções execuíveis e passíveis de serem utilizadas e execuíveis. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, quanto a mim, há duas formas de intervir neste momento, sem ser por alteração legislativa, naturalmente. Primeira forma, podemos, ao nível da execução de cadernos de encargos e de elaboração de cadernos de encargos, prever alguns mecanismos que possam levar a uma maior intervenção e um melhor relacionamento entre as partes. Penso que isso é possível. Segundo, manter o formalismo integral do que está previsto no caderno de encargos. Ter uma atitude de colaboração da parte do contraente público com o parceiro privado. É fundamental essa atitude de percepção e de perceber os problemas. E isto, meus caros, para mim, é inerente ou é insubstituível aqui o papel fundamental de uma terceira entidade, que por vezes é inevitável para saber encontrar soluções para os problemas que se põem. E essa terceira entidade, que está muito, digamos, difundida em outros países e que em Portugal ela é muito pouco utilizada, diz respeito aos centros de arbitragem que podem ser utilizados para encontrar soluções, digamos, execuíveis e que sejam aceitos por ambas as partes. Eu queria deixar, por último, não queria deixar de referir o seguinte. Esta ideia de que houve ou que há implicações nos contratos, na sua fase de execução, é facilmente constatável através dos seguintes números que eu vos vou fornecer. Entre 2020 e 2021, desde que foi reconhecida a pandemia em Portugal, o número de alterações contratuais existentes e que estão registadas no portal do base foram de 141, correspondendo a 25 milhões de euros. Exatamente no mesmo período, mas andando um ano para trás, o número de alterações foram de 116 e os valores foram de 12,4 milhões. Portanto, praticamente metade do que se passou neste último ano. Estes valores, em termos absolutos, são muito baixos, como é evidente, porque aqui por trás pode estar muitos problemas que não são refletidos nestes números. Mas este aumento tem, naturalmente, este significado. Ora bem,
deixo-vos esta informação só para perceberem que não caiamos na interpretação de que realmente, na fase de execução de contratos, não existem problemas decorrentes da pandemia. Existem, e muitos. E não foram definidas regras que possam minorar, facilitar esta questão da adaptabilidade dos contratos a este regime pandémico que vivemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Álvaro. Nós estamos a receber aqui vários chats, ou como dizem no Brasil, vários papos de questões que as pessoas gostam de partilhar, mas eu não resisto aqui a fazer um cumprimento especial ao nosso muito estimado Fernando Batista, que não estava na melhor forma, mas agora já está aqui connosco. Portanto, imagino que já recuperaste da contratação pandémica. Sim, estou melhor, estou quase completamente operacional. Pronto, estávamos todos preocupados contigo e, portanto, aceita aqui um abraço amigo. Eu julgo que, deixem-me só, para abrir o debate, deixem-me dizer-vos que aqui as perspectivas que vieram a ser partilhadas, no fundo, incidem sobre os mesmos temas que são conhecidos. Ponto 1, e que o professor Antunes Ferreira focou, penso eu, com muita oportunidade. Em relação aos novos contratos, eu tenho toda a obrigação de prever no caderno de encargos cláusulas, chamemos-lhe assim, flexibilizantes. Por exemplo, há uma colega que nos diz assim: podemos ou devemos prever nas cláusulas dos novos cadernos de encargos, relativamente a prestações de serviços, flexibilização de datas e outras condições, função dos regimes de confinamento. Bom, é evidente que sim, não é? Portanto, estão a ver, eu acho que devíamos ter aqui muito cuidado, talvez até, deixem-me dar aqui uma sugestão ao INPIC, talvez fosse interessante preparar uma norma, enfim, um documento orientador, justamente sobre conselhos para introduzir nos cadernos de encargos dos contratos que vamos fazer. Não se esqueçam que há muitíssimos contratos que ainda vamos estar a celebrar todos os dias, todas as semanas, aquisições de bens, serviços, obras de adaptação, desde os hospitais aos centros de saúde, enfim, portanto, há aqui, todos os dias, estamos a preparar novos cadernos de encargos. Portanto, essa é uma preocupação que eu acho que valia a pena realmente ver com muito cuidado. A segunda, em relação propriamente ao regime, houve uma figura que não foi aqui referida, mas que eu acho que devia entrar no debate, que é o gestor de contrato. Como sabem, é uma figura que foi introduzida pelo decreto de 2017. Bom, eu julgo que neste processo todo de execução pandémica, o gestor de contrato tem que ser aqui um farol importante no acompanhamento e no estabelecimento de alertas e até a começar a propiciar a tal via de mediação para se estabelecerem soluções de acordo que permitam resolver os problemas que vão surgindo. Depois, outra questão que aqui foi levantada tem a ver com lotes e fracionamento de despesa, mas como temos o professor Nuno Cunha Rodrigues aqui connosco, não há melhor do que outra pessoa para ele depois nos esclarecer como é que devemos fazer lotes sem fracionar despesa ou fazer fracionamento de despesa sem fazer lotes. Enfim, portanto é um problema que depois passamos. Por outro lado, realmente em relação àqueles limites, ouçam, eu li e reli não sei quantas vezes o 313, eu até não costumo saber os artigos pelo número, mas esse já sei. E realmente, quando lerem o artigo, vemos claramente que é um artigo defensivo. É um artigo defensivo contra quê? Contra a entidade adjudicante, celebra um contrato e depois vai começando a usar a regra do já agora, não é? Lembram-se? Já fazemos a estrada, mas já agora também fazemos ali uma paracetazinha. E depois já agora também fazemos não sei o quê. E afinal de contas, esta aula do hospital não é pediátrica, é oncológica, não é? Como sabem, é um caso concreto que aconteceu no nosso país, não é um caso académico. E coisas assim. Bom, e portanto é uma cláusula defensiva para evitar estas flutuações do humor da entidade adjudicante. E por isso está cheia de cautelas, não pode alterar as condições de concorrência, não pode isto, não pode aquilo, e depois quando chegamos aos limites, temos os 10% ou os 25%.
É evidente, não é uma cláusula pensada para um tempo de guerra, não é? E, portanto, foi pena, no regime aprovado, que não houvesse a alteração deste artigo, dizendo para um clima de guerra que vamos viver no contexto da pandemia, seja para contratos Covid ou não Covid, é preciso termos mais flexibilidade para alterar. Pronto. E, portanto, isso foi pena. Já agora, deixem-me dizer-vos que o novo regime, que não foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, voltou à Assembleia, e de acordo com a informação que tenho, isto tem interesse a muitos de vós, que estão ligados às autarquias, os deputados dos dois principais partidos já estabeleceram um acordo entre si, já elaboraram a redação, portanto, tudo indica que nos próximos dias o diploma volta a ser enviado ao Sr. Presidente da República e deve ser promulgado. Portanto, haverá aí alterações muito importantes para a vida de muitas entidades adjudicantes, diretamente das autarquias, e logo que seja promulgado, convido-vos, cada um de vós, a participar num debate connosco, aqui na APMEP, sobre a forma de aplicar, da melhor forma, desculpem a repetição, esse novo regime. Como sabem, inclui os contratos reservados, territórios intermunicipais, PMEs, enfim, altera bastante as regras do jogo. E também já agora, reparem no seguinte, vamos ficar com um sistema mais complexo de legislação, porque a entidade adjudicante vai poder usar o regime normal, vai poder usar o regime de emergência e vai poder usar o regime desse novo diploma, porque esse novo diploma, tanto quanto se sabe, não está associado à revogação quer do 10, quer do 19 de 2020. Portanto, vamos ter aqui um buffet de legislações com fronteiras que não serão muito bem definidas. Portanto, enfim, a situação não é muito simples. Mas, portanto, dito isto, eu agora passava-vos a palavra e pedia-vos que interviessem, que colocassem as questões mais difíceis, mais antipáticas possível, para o debate ser muito animado, e vamos aprender convosco. Mas quer dizer, se ninguém pede a palavra, eu passo então a palavra ao professor Cunha Rodrigues. Enfim, muito obrigado. Começo a dar o pontapé de saída. Em primeiro lugar, cumprimentando o professor Valadares Tavares e saudando a APMEP por esta iniciativa, e também cumprimentando o Dr. Gonçalo Guerra Tavares e o professor Antunes Ferreira pelas magníficas e excelentes apresentações, foram muito elucidativas nestes tempos de pandemia. Eu, enfim, não quero acrescentar muito mais, porque já muito foi dito. Iria só referir aqui a relevância deste regime excepcional que foi aprovado pelo Decreto-Lei 19/2020, 30 de abril, creio que não foi muito referido, e quanto as exceções ao reequilíbrio financeiro e à determinação que ele apenas poderá operar através da prorrogação do prazo de execução das prestações. Eu creio que é um regime muito duvidoso, enfim, diria isto, na minha opinião. Eu diria que, no limite, até poderia ser considerado inconstitucional, também sou eu já aqui a referir, porque é muito penalizador para o contraente privado. Coloca várias questões, desde logo saber o que é um contrato de execução duradoura, o diploma não esclarece. Ele está muito pensado, todos sabemos, para as concessões rodoviárias, é óbvio. É um diploma, enfim, tailor-made para as concessões rodoviárias, só que o legislador depois fugiu-lhe a mão e é de facto uma legislação que se aplica, um regime que se aplica a todos os contratos. E, portanto, contratos de prestações de serviços em que muitas vezes o contraente privado tem aquilo que a economia designa como os sunken costs, os custos afundados, tem custos permanentes, independentemente de estar ou não estar a executar o contrato. O que hoje em dia o legislador determina é que o contrato será pura e simplesmente prorrogado e que ele não tem direito a qualquer compensação financeira. Enfim, indo à margem do regime já refalado, do artigo 313, do artigo 314 do Código de Contratos Públicos, e que todos conhecemos. E por isso só esta nota, enfim, que eu daria, e que eventualmente para comentarem, porque eu acho que isto implica um ónus excessivo para o contratante privado, que no limite até se pode considerar como violando a Constituição, na medida em que ofende a iniciativa económica privada, ofende a propriedade e, portanto, está o Estado a apropriar isso. Uma segunda nota conta a eventual revisão que temos que fazer aqui da jurisprudência para esse teste, que está na origem disto tudo, não é? O Acordo do Tribunal de Justiça que está na origem do regime da modificação. Todos sabemos que este regime da modificação só foi previsto nas diretivas de 2014, no artigo 72, ele antes não se encontrava previsto, e, portanto, também aqui a União Europeia tem feito um caminho gradual, aliás, da apropriação do regime de contratação pública, que não acontecia antes de 2014 e que foi iniciado por esse acordo, para esse teste, e, portanto, muito do que está hoje em dia no Código, as cláusulas de revisão, decorre dessa jurisprudência. Uma última nota, enfim, o professor Valadares Tavares falou-me da adjudicação por lotes, para dizer que constitui um fundamento para a não adjudicação por lotes, os motivos de urgência
nos tempos do artigo 46A, número 2, a linha B, e, portanto, nos tempos de pandemia, os contratos Covid, diria que não têm que ser adjudicados por lotes, porque são contratos onde se trazem por inerência um motivo de urgência, todos sabemos, do artigo 24, e, portanto, constitui um fundamento para a não adjudicação por lotes, este motivo de urgência ao abrigo do artigo 46A, 2B. Eu não me quero alongar muito, mas, no fundo, trazer esta achega do regime do Decreto-Lei 19/2020, que eu acho que ainda vai dar muito que falar, e, de facto, aqui, só uma última nota, vai haver muito papel, quer para os tribunais, quer para a arbitragem, no regime da modificação objetiva dos contratos, porque vivemos tempos de pandemia e tempos de indefinição jurídica. Muito obrigado, Sr. Blas Tavares. Obrigado. Não, eu penso que é muito interessante. É evidente que essas disposições que referiste estão muito pensadas para a questão das concessões e para evitar que o Estado tivesse que desembolsar compensações. Agora, realmente eu penso que, para além até da questão constitucional, pode haver até uma questão de fundamentação do contrato, porque toda a teoria das concessões é uma teoria que se baseia no conceito de risco. Há riscos que são, digamos, endogeneizados no contrato da concessão. Agora, claramente, um risco de guerra, um risco pandémico, não é. E, portanto, claramente está-se a procurar internalizar esse risco a custas da entidade concessionária, de uma forma que realmente me parece muito abusiva. Já agora, por curiosidade, vários Estados europeus introduziram alterações exatamente no sentido oposto. Por exemplo, o caso de França é muito curioso. O caso de França protegeu muito os concessionários, justamente para garantir a sua viabilidade financeira. Até porque senão alguns vão desaparecer, por motivos mais ou menos óbvios, não é? Portanto, esse é um problema. Portanto, temos aqui várias questões. A questão da flexibilização nas condições dos cadernos de encargos, as alterações dos contratos. Já agora, por exemplo, um problema que me foi posto a semana passada e que acontece em alguns municípios. Prepararam contratos, celebraram contratos, por exemplo, para eventos culturais, para eventos musicais, eventos sociais, que depois não puderam ser realizados. E essa despesa, em muitos casos, foi feita e, obviamente, levantou todos os problemas que são conhecidos e, em alguns casos, neste momento, até que já há intervenção do Ministério Público. Portanto, não sei se quem é que quer introduzir as suas dúvidas e os seus problemas. Portanto, temos problemas aqui na legislação, temos problemas em conseguir introduzir flexibilidade nos cadernos de encargos e temos problemas depois na gestão, designadamente tirando partido do gestor de contrato e dessa figura que eu estou a designar por mesa de mediação. No fundo, é uma comissão ad hoc, onde também deve estar o gestor de contrato e que talvez nos possa ajudar a que as execuções corram da melhor forma possível. Mas então eu não estou a ver ninguém. António Pires de Andrade, não quer ajudar aqui no nosso debate? Tem que ligar o seu microfone. Eu vou desligar o meu, para ver se me calo. Olá, boa tarde. Sim, estava realmente desligado o micro. Parabéns pela organização, uma vez mais, desta conferência. É sempre útil e então, ao fim do dia, já estamos mais libertos de outras atividades, passarmos algum tempo nosso a ouvir realmente pessoas interessantes nestes temas e, portanto, o tema justifica alguns comentários. Estamos a discutir ou estamos a analisar a execução de contratos em período de pandemia. Só que eu penso que alguns dos aspectos que foram focados são aspectos que se põem, quer seja em pandemia, quer não. E aqui eu foco um pouco, focou-se aqui duas questões, ou três. Uma que é a correção de preços nestes períodos, a outra é o equilíbrio financeiro, portanto, o equilíbrio financeiro dos contratos, mas nos focou uma questão que é a autonomia que a entidade adjudicante tem para alterar contratos e também, naturalmente, alterar contratos, tendo limitações, naturalmente, em termos de valor, porque ao dar-se a permissão de alterar contratos em termos de valor para cima de determinado montante, podíamos estar, com essa alteração, a fazer um contrato completamente diferente daquele que existiu inicialmente. E, portanto, as limitações em termos de valores que podem resultar dessa alteração na execução
é de acautelar, e o Código naturalmente acautela isso, para que o contrato resultante dessa alteração não seja efetivamente dar origem a um novo contrato. Portanto, esse é um aspecto. Mas há questões que foram aqui focadas, que há outros mecanismos em que não é necessário sequer alterar contrato. Vamos lembrar que fosse a subida de preços. Isso, nomeadamente as empreitadas, está previsto. Portanto, temos o Decreto-Lei 6/2004, que é precisamente a revisão de preços das empreitadas e, portanto, esse mecanismo já permite certa atualização nos contratos em termos de valores a faturar, tendo em atenção determinados aumentos que o mercado sofreu, portanto, quanto a isso. Também temos regras que definem a questão do equilíbrio financeiro. Só que tem-se notado, neste aspecto do equilíbrio financeiro, uma certa não aderência por parte da entidade adjudicante, porque, naturalmente, a sua implementação não é fácil. Não é fácil. Sabemos que quando o concorrente, a entidade fornecedora do contrato, recorre a este mecanismo, eu não sei, não tenho estatísticas, mas não sei quantos contratos realizados ao longo do ano, quantos é que tiveram alterações por reequilíbrio financeiro. Penso que da parte da entidade adjudicante há aqui sempre uma certa dificuldade, não digo tanto dificuldade, mas um certo receio em ir por esse lado, por essa via, porque pode ser atacado por isto e por aquilo. Mas há contratos que justifica perfeitamente haver algum reequilíbrio, porque as alterações que surgiram durante o contrato foram de tal maneira gravosas e não imputáveis ao fornecedor, que justifica um reequilíbrio. Mas nem sempre isso é possível, ou nem sempre isso é desejável pela entidade adjudicante ou concretizável pela entidade adjudicante. Quanto à questão dos problemas que vão surgindo durante a execução do contrato, na verdade são muitas vezes. Portanto, é o que disse o Dr. Antunes Ferreira, que muitas vezes os contratos começam por amor, pré-litígio e divórcio. E é verdade. Mas para isso, a figura do gestor do contrato pode ajudar a atenuar, portanto, esse risco. E porquê? Porque muitas vezes os problemas, apesar de dizer que durante o contrato pode haver ainda pré-contencioso, mas esse pré-contencioso muitas vezes pode ser atenuado ou eliminado se o gestor do contrato atuar de uma forma eficaz, e é uma das funções dele, portanto, é uma das funções do gestor, que é precisamente acompanhar a execução do contrato, e quando detectar que há realmente desvios, ou que há incumprimentos, ou que há dificuldades na sua execução, é alertar as partes para que os problemas não surjam só no fim, quando a obra está concluída, quando os problemas estão já metidos dentro da obra, e, portanto, mais cedo se podem ultrapassar. E, portanto, essa figura é importantíssima, porque apesar da entidade adjudicante ter o seu fiscal de obra, estou-me a referir, portanto, naturalmente, às empreitadas e obra pública, ter os seus fiscais próprios, as suas empresas de fiscalização, mas acreditem que essas empresas de fiscalização é capaz do gestor de contrato ter uma atitude mais proativa do que o fiscal de obra. O fiscal de obra praticamente está muito concentrado em quantidades, se as quantidades foram feitas, foram colocadas, se os metros de construção foram feitos. Portanto, não é aí que está tanta atitude. Isso é uma questão de medições, e tantas medições, naturalmente, que existem meios para as controlar, sem ser através do gestor do contrato. O gestor do contrato não tem que intervir muito nisso, penso eu, porque a sua função é mais nobre. Eu considero realmente que a função do gestor do contrato em todo este processo é uma função nobre que devemos realmente apoiar. Não devemos considerar que na sua execução ou que no seu desenvolvimento só criar-lhe problemas e ele pensar que a responsabilidade dele que é toda, mas não, a responsabilidade de uma obra é sempre tanto do dono da obra e da entidade que constrói. Portanto, naturalmente, o gestor pode ter alguma responsabilidade, mas temos que entender, para que ele entenda e para que ele queira realmente desenvolver, porque temos algumas dificuldades de pessoas em aceitar ser gestores de contrato, precisamente porque se imbuiu no espírito
muita gente de que a responsabilidade dele, e penso que houve tribunais, nomeadamente até o próprio Tribunal de Contas, que focou alguns aspectos, portanto, nisso. Nós fizemos também uma orientação técnica sobre o gestor do contrato e penso que clarificámos realmente algumas das situações relacionadas, portanto, com este tema. E, portanto, era isso que eu queria dizer, mas, no fundo, dizer que, apesar de não haver legislação sobre a execução do contrato em período de pandemia, eu penso que, da parte das entidades adjudicantes, há uma certa liberdade para alterar contratos, porque um contrato altera-se de acordo com as duas partes e, portanto, não é necessário, muitas vezes, haver legislação específica para que a entidade adjudicante e a outra entidade fornecedora possam alterar de comum acordo, portanto, o contrato. E, naturalmente, a execução também ser refletida dessa alteração. Daí que acho que também devíamos discutir um pouco sobre o que é que a entidade adjudicante não faz e pode fazer. Exatamente. E ficava por aqui. Pires Andrade, muito obrigado e muito especialmente por ter sublinhado esta questão do gestor de contrato, que, como eu referi, porque eu acho que fazer modificações implica muito bom senso e implica alguém que está a acompanhar a viagem e que, portanto, nos vai dando o sentimento, o realismo daquilo que pode ser feito. E justamente a vossa orientação sobre o gestor de contrato é muito interessante. Já agora, partilhar aqui uma informação com os participantes, podem não ter. No novo diploma, que esperamos seja promulgado rapidamente, esclarece a questão do gestor de contrato poder ser uma entidade contratada fora. Como sabem, é um debate que houve com o Tribunal de Contas. Nós fizemos os seminários com o Tribunal de Contas, em que alguns dos nossos juízes eram muito contra essa opção, não sei porquê, mas, portanto, esse problema vai ficar esclarecido. Mas tem razão, eu estou que muitas vezes há disposições que podemos usar. Já agora deixem-me referir aqui uma questão que foi posta por uma colega e vou passar a ler para vermos o tipo de dificuldades que as pessoas têm. Tenho um contrato relacionado com a aquisição de serviços de viagens e alojamento celebrado por 3 anos, mas termina no fim do corrente ano e a sua execução financeira não se vai esgotar, por motivos óbvios. Será suscetível de prorrogar o prazo para 2022, considerando os limites do artigo 440 do CCP e a questão do prazo de vigência do contrato ser 3 anos? Ora, de facto, o 440 refere o limite dos 3 anos, mas depois põe uma vírgula e diz salvo, eu estou a ler, salvo se tal se revelar necessário ou conveniente, em função da natureza das prestações objeto do contrato ou condições da sua execução. Enfim, portanto, sem prejuízo de uma interpretação mais ponderada do que esta feita no momento, mas dá-me a sensação que o artigo 440 prevê exatamente estas situações especiais, anómalas, portanto, são condições da sua execução, não eram previsíveis, e, portanto, permitirá a sua prorrogação. Portanto, eu julgo que realmente a legislação, em muitos casos, também nos dá graus de liberdade que, pelo menos, podem ser estudados. Já agora também dizer-vos que há aqui um colega nosso que põe a questão de o gestor do contrato, imagino que sejam situações complexas, contratos bastante complexos, e que nos pergunta se pode ter um gestor para cada especialidade e se terá que assinar a declaração de conflito de interesses. Bom, enfim, não sei se alguém quer comentar isto. Bem, deixem-me dizer-vos o seguinte, eu julgo que não. Eu julgo que não é uma questão legal, é uma questão de cultura de gestão. O gestor deve ser único, senão a confusão é maior. Portanto, devemos ter um gestor. Não. Professor, eu penso que aí não estou de acordo consigo. Então diga, também temos debate. O gestor do contrato, há contratos complexos, e, portanto, e veja que eu penso que agora não tenho presente, eu li realmente o projeto de lei que foi apresentado na Assembleia da República, e uma das alterações, se não me engano, que está nesse projeto de lei é a possibilidade de poder haver mais do que um gestor em contratos com uma certa complexidade. Portanto, além de poder ser contratação externa, e aí, naturalmente, justifica-se que se definam a questão de interesses, declaração de não interesses, ou de interesses, se houver, mas é perfeitamente possível e é entendível que pode haver mais do que um gestor de contrato. Vamos lá ver aqui talvez uma questão terminológica. Eu compreendo perfeitamente que seja útil, em situações complexas, termos um conjunto de especialistas na gestão de contrato, mas parece-me ajuizado
que haja depois um gestor coordenador desses vários especialistas, porque senão a certa altura podemos ter um sistema um bocadinho desarticulado. Portanto, em situações muito complexas, é natural que haja um gestor assessorado por um conjunto de subgestores de especialidades. Mas, apesar de tudo, à partida, parecia-me vantajoso que houvesse um gestor, sempre. Aliás, a lei, de facto, prevê um gestor, não é? O gestor de contrato. Mas, professor, vá lá Tavares, se me permite... Fernando, pode esclarecer Fernando, aqui é que o Fernando nos vai ajudar. Não, o projeto aprovado na Assembleia da República, que vai fazer uma alteração significativa ao artigo 290A, sim, vem dizer no número 2 o seguinte: caso o contraente público designe mais do que um gestor do contrato, deve definir de forma clara as funções e responsabilidades de cada um. Ou seja, vem admitir uma omissão que existe hoje no 290A, e de facto, quer o 290A, quer o artigo 96, número 1 fala no gestor do contrato, portanto, sempre uma situação individual, mas a alteração além veio permitir que possa haver mais do que um gestor do contrato. Sim. Presumo eu que nos contratos complexos, desde que fique, diz a norma, desde que fique definido de forma clara as funções e responsabilidades de cada um. Mas, Fernando, não é só na questão dos contratos complexos. Há mesmo contratos. Nós aqui no EPIC temos situações deste género, em que há temas no contrato que são de uma determinada natureza, da natureza informática, e há outros temas que são de natureza comercial e, portanto, muito mais simples. E, naturalmente, que a pessoa que é gestor de contrato por uma razão não tem conhecimentos da área informática que também são necessários para isso. E, portanto, nós temos 2 gestores de contrato com temas para que cada um acompanhe. Não é? Pronto, cá está um tema muito interessante. Enfim, a minha opinião é que a nível de gestão de qualquer projeto, qualquer empreendimento, enfim, é uma questão de cultura de gestão, convém sempre haver um coordenador desse acompanhamento. E é a prática, por exemplo, que existe em toda a cultura, em toda a teoria do project management. O gestor de projeto, há sempre um gestor coordenador. Agora, realmente, em muitos casos, podemos ter várias especialidades. O Pires Andrade referiu o exemplo da informática, ou do ambiente, etc., e convém então ter realmente esses vários especialistas. Já agora, deixem-me aqui dizer-vos que apareceu também aqui uma dúvida interessante, que é a seguinte: entre outros medidas de níveis de desempenho. Não, o problema do planeamento. Pois, se num contexto de pandemia, pois é uma pergunta interessante. O nosso colega Ramos Zelder, qual a atitude que deve ter um gestor de contrato em tempo de guerra? Portanto, já estamos todos de acordo que estamos em tempo de guerra. Pensa com caráter urgente ou será que consegue, considerando que estamos a um ano em tempo de pandemia, ainda continua a conseguir planear e prever? Portanto, no fundo, é a dúvida que está aqui subjacente, penso eu, o Helder corrigirá, mas ele está a olhar aqui para mim, o Ramos Helder, é a seguinte: será que neste contexto de pandemia conseguimos planear? Bem, desculpa, eu vou já dar aqui o meu sentimento, também a resposta é que sim, e justamente em tempos de pandemia é que é mais importante planear as contratações. Porque só assim é que conseguimos ajudar a que as cadeias de aprovisionamento, a supply chain, se organizem, se consolidem e também se planeiem. Temos o exemplo dos computadores à vista, não é? O Sr. Primeiro-Ministro prometeu no dia 18 de abril os computadores para todos os nossos alunos. Portanto, estava salvo 600 mil computadores, ou uma coisa assim. Bom, teria sido uma oportunidade de ouro, por exemplo, para fazer uma parceria para a inovação. Porquê? Porque desde abril até setembro estabelecia-se essa figura procedimental, que está a ser usada em muitos países, infelizmente não em Portugal, em que é uma parceria para a inovação, em que desenvolvíamos todo um conjunto de especificações, especialmente adaptadas ao computador escolar, que já se fez uma tentativa. Lembram-se todos da geração do Magalhães? Não se lembram? Éramos todos muito mais novos, em 2007 ou 2006, já não sei. Mas com todos os problemas que pode ter havido, a ideia em si é uma ideia interessante, que é desenvolver inovação para ter um produto atempado. E depois tudo isto era feito ao longo desses meses e a partir de outubro íamos tendo a calendarização dos fornecimentos.
Em alternativa não planeada, o que é que foi? Foi um bocadinho chegar à loja de informática, em outubro ou novembro, enfim, com os atrasos são conhecidos, e dizer, olha, eu agora queria 500 mil computadores, 400 mil. Imaginem que eu vou a uma loja dessas de informática, não vou dizer que o nome comercial para não fazer publicidade, e peço ao senhor da loja que me ajude a escolher o portátil, eu chego ao fim e digo, olha, sim senhor, é este. E ele diz-me, então quer que embrulhe? Não, eu quero 200 mil desses. Bom, o homem pensa que eu não estou bom do juízo. Ou seja, a ideia que muitas vezes as entidades adjudicantes têm em contexto de pandemia, que se compram as coisas from the shelf, quer dizer que as coisas estão em prateleiras, não é? Não é realista, porque muito especialmente em tempo de guerra, todos estes sistemas de aprovisionamento estão destroçados, estão desorganizados, estão desmantelados, estão perturbados, por todos os motivos. E, portanto, todos nós, eu diria que, aqui esta pergunta, eu diria que justamente porque estamos em pandemia, é que temos de ter muito cuidado a planear, programar e fazer aquilo que a comunicação da Comissão, que eu estou a fazer o Conselho de Reino de abril passado, acho que é muito interessante, muito sensata. Falem com os mercados. Dialoguem com os mercados, conheçam as suas dificuldades, as suas restrições, porque vocês reparem, é evidente que se eu a certa altura vou a essa loja e digo que não quero um portátil, quero 300 mil, o homem já pensa que eu sou louco, mas depois se descobrir que eu não sou louco, ele vai fazer o contrato, porque as empresas estão em situação desesperada. É claro que a empresa sabe que não vai fornecer os 300 mil na data prevista, mas pensa, bom, eu assino o contrato, vou recebendo o dinheiro, olha, e vou entregando quando for possível. Portanto, há neste momento todo um conjunto de trabalhos muito interessantes publicados. Neste momento estamos a ultimar o número da nossa revista de European Journal Public Procurement, exatamente sobre contratação em pandemia. E teremos muito gosto depois de vos oferecer um exemplar. E temos vários artigos com experiências desde a Alemanha, Itália, Estados Unidos, Portugal, Espanha, exatamente evidenciando a necessidade adicional que há nestes contextos de fazer as coisas com muito cuidado e dialogando com os mercados. Porque senão depois os ventiladores não ventilam, as máscaras não estão certificadas e os computadores não aparecem. Portanto, a ideia do comprar depressa, o fast law, o fast acquisition, é muito perigosa nestes contextos e eu deixava-vos aqui essa palavra de alerta. Há aqui temas como é normal, cada um de nós tem a sua perspectiva, mas em relação a evitar as compras de afogadilhos, chamemos-lhe assim, deixava-vos essa preocupação, porque todos nós temos tido essa experiência, cada um de nós certamente já fez compras por afogadilhos, chamemos-lhe assim, e deu-se mal, não é? E neste caso, portanto, convém evitar muito essa situação. E a pandemia não é algo que dura uns dias ou umas semanas. Todos nós já percebemos que dura anos. Porque mesmo quando depois, em termos de saúde pública, o problema esteja limitado, vamos continuar a ter, durante vários anos, grandes perturbações nos mercados. De todo o tipo. Nos bens, nos serviços, na construção. Não sabemos quais são as empresas que vão ficar, que não vão ficar. Portanto, este impacto social e económico, e evidentemente também para isso vai haver o plano de resiliência e recuperação, vai com certeza ter aqui efeitos muito, muito profundos. Portanto, respondendo aqui ao Ramos Helder Ramos, a minha resposta é que sim, deves planear. Mais questões? Fernando Batista, podia-te fazer aqui outro desafio. Qual é a norma orientadora que estás a preparar neste momento? Estou a preparar sobre trabalhos complementares. Ótimo. Trabalhos e serviços complementares. Portanto, o 370 e o 454. Muito bem, sim senhor. Agora vamos lá ver uma coisa. De facto, as diretivas são mais generosas do que nós. Porque, por exemplo, a variação de 10% de valor nas diretivas é considerada uma coisa banal, corrente, que praticamente não tem que ser justificada, não é? Nós temos um regime mais defensivo, porque nós desconfiamos. Reparem, a nossa legislação, e certamente com muita boa razão, é uma legislação defensiva, é uma legislação que desconfia do operador económico. Este artigo 303 é um artigo realmente que revela muito essa desconfiança. Agora, eu julgo que, em muitos casos, temos que ponderar riscos. Eu estou um bocadinho sensibilizado com alguns problemas que me puseram no domínio das autarquias
com problemas que estão agora até com o Ministério Público, realmente contratos cuja execução deixou um bocadinho de ter razão de ser, mas reexecutaram-nos porque estavam celebrados. Realmente, eu acho que é preferível enverdar por uma via de modificação dos contratos, para evitar que estejamos a gastar dinheiros públicos inutilmente, e também depois com todas as consequências legais e jurídicas dessa decisão. Mais questões. Agora, aqui há uma alteração, uma outra questão que não deve ser designado um substituto para as ausências. Não sei, as ausências de quem? Em princípio, ninguém está ausente. Ausências e impedimentos do gestor. E quando se trata de contratos com características especiais, sejam o gestor devem elaborar indicadores de execução. Esta é uma questão que me parece muito interessante. Reparem o seguinte, se nós enverdarmos, agora estou a pensar muito na prestação de serviços e também nos bens, se nós enverdarmos por performance-based contracting, que é uma ideia já muito incluída, muito sublinhada na Diretiva 2014. Não se esqueçam, o texto original foi feito em inglês e esse capítulo não se chama... Há um capítulo novo que nunca tinha existido nas diretivas, que é um capítulo sobre o pós-formação do contrato. E esse capítulo, na versão inglesa, não se chama Execution of the Contracts. Por muito que pese alguns espíritos mais tradicionais. Chama-se Contract Performance. É a versão original. Nós depois traduzimos por execução de contratos. É evidente que não é a tradução correta, porque a tradução correta de execução de contratos é Contract Execution, não é Contract Performance. Não é? Há aqui umas pequenas nuances. Mas, enfim, portanto, se nós enverdarmos por essa via, a remuneração do contrato é em função de quê? Do desempenho. Aqueles casos que vimos aqui há bocadinho, houve mais prestação de serviço, a remuneração é melhor e o serviço teve mais qualidade, houve menos, é menor, e, portanto, está embedded, está introduzido na própria estrutura do contrato uma dose de flexibilidade muito interessante. Portanto, se nós enverdarmos mais por isso, sinceramente no fornecimento de serviços e de bens, o contrato está automaticamente a ficar adaptativo a este contexto de mudança. O problema é que, como sabem, nós celebramos poucos contratos nessa base. E, por outro lado, há uma falha, que já agora deixem-me partilhar convosco da legislação, é que no artigo do gestor de contrato, pela primeira vez, fala-se em indicadores de desempenho. É um marco histórico da cultura pública portuguesa, entrar na legislação de contratos públicos o conceito de desempenho. Portanto, é um grande avanço conceptual. Mas no caderno de encargos não se fala em indicadores de desempenho. Eu defendo a ideia de que, se nós vamos ter indicadores de desempenho, a entidade que apresenta propostas deve conhecer quais são esses indicadores. Eu, quando tenho os meus alunos no início do semestre, e qual é o sistema de avaliação? Não é junto ao exame, digo, olhem, meus queridos amigos, agora vão ser avaliados da seguinte forma, não é? É no início do semestre. Aqui é a mesma coisa. Portanto, eu sempre defendi a ideia, e aliás, tive um debate muito interessante com o Miguel Assis Raimundo, e estávamos os dois totalmente de acordo, no Hotel Sana, no tempo em que ainda tínhamos almoços de convívio, etc. Não sei se lembram dessa época passada, mas, portanto, os indicadores de desempenho, que depois vão ser usados pelo gestor de contrato, com as tais especialidades múltiplas ou não, enfim, com essas cambiantes que já aqui vimos e que devemos ser flexíveis, mas esses indicadores, em meu entender, devem estar estabelecidos no caderno de encargos. Para quê? Para que o concorrente e depois o contratante conheça as regras do jogo a tempo e horas. E tudo isso facilita muito. Eu julgo que, se repensarmos um bocadinho os nossos cadernos de encargos numa lógica mais de performance contracting, mais de indicadores de desempenho, o contrato fica ele próprio com capacidades de flexibilidade que penso são muito interessantes. Zé Álvaro, não queres ajudar um bocadinho nesta... Professor, sim. Não, eu acho que essa questão dos indicadores de desempenho, os contratos em anexo têm sempre a proposta da empresa concorrente. E é precisamente na proposta da empresa concorrente que estão, na proposta, os vários campos, as várias discussões, os vários timings em que tem que executar o contrato.
Portanto, o gestor do contrato tem é que ter conhecimento desse plano de obra, ou plano de trabalhos, no caso de ser concretamente da forma das empreitadas, e acompanhar essa execução. Portanto, eu penso que os indicadores de desempenho da parte dele, gestor de contrato, são, no fundo, com base naquilo que está na proposta do concorrente, verificar se eles estão a ser executados de acordo com a proposta que foi feita. Portanto, não vejo aqui que tenham que ser definidos indicadores de desempenho para ele. Pode haver outro tipo de desempenhos, outro tipo de indicadores para ele gestor. Agora, essa questão que o professor Foucault, penso que não compete no próprio contrato estar definido, além de se indicar quem é o gestor do contrato, estar a definir para ele indicadores de desempenho. Acho que isso é a parte. Com certeza que a proposta terá aí um papel muito importante. Mas eu julgo que, em muitos casos, a entidade adjudicante não se deve omitir desse papel. Repare, por exemplo, imagine um contrato de fornecimento de um serviço de call center. Eu estou interessado que esse serviço tenha qualidade. Eu, entidade adjudicante, devo estabelecer indicadores de desempenho, de tempos de atendimento, tempos de espera, níveis de qualidade, etc. Portanto, não me fica bem deixar-me totalmente nas mãos do concorrente. Quer dizer, eu, entidade adjudicante, sou responsável pela utilização dos dinheiros públicos, devo dizer o que é a forma de defender o interesse público naquela prestação de serviço. Não está em causa. Isso faz parte do contrato. É. Mas o gestor do contrato deve ter conhecimento, naturalmente, completo do contrato, do que é que o concorrente ou o ganhador prometeu fazer e acompanhar. Agora, os indicadores de desempenho para ele é que não vejo. Não, mas ao Pires Andrade, não, são indicadores de desempenho do contrato. Ok. O gestor não tem indicadores específicos. Os indicadores de desempenho do contrato. Não, isso, esta figura. Professor, esta figura do gestor do contrato, aliás, quando o Fernando é conhecedor disso, quando estiveram os dois Fernandes estiveram a elaborar, portanto, este código em 2005, 2015, 16, por aí, foi um tema que eu abordava com eles, porque eu digo isto como exemplo. Eu, antes de vir para o IPIC, estive na EDIA, portanto, 6 anos. Tive muitos contratos, tive vários gestores de contratos já nessa altura. Eu tinha nas direções, quer da rede primária, quer da rede secundária, para cada obra havia sempre um responsável da empresa, além de haver as empresas de fiscalização, portanto, na rede primária, porque acho que tinha uma fiscalização própria da empresa, nas outras era contratado. Mas havia sempre, naquela que era da rede secundária, uma pessoa que acompanhava, e eu tinha a administração que tinha o pelouro precisamente dessa rede, eu ia com esse responsável, que não lhe chamavam gestor do contrato, porque a figura gestor do contrato apareceu agora, mas no fundo tinha a função do gestor do contrato. E acreditem que o trabalho dele foi de tal maneira importante. É muito importante. Era ele que nos alertava para os problemas de atraso da obra, do que os relatórios que vinham da Comissão de Fiscalização. É, absolutamente. A sua experiência nesse aspecto foi certamente muito valiosa. Justificava-se muito e quando estávamos a falar sobre isso, dizia, sim senhor, é uma figura importantíssima que deve fazer parte do código. Mas Pires Andrade, portanto, evitando aqui qualquer equívoco, eu referia-me aos indicadores de desempenho do contrato que devem, eu entender, ser comunicados o mais cedo possível aos concorrentes, porque repare, olha, deixe-me dar-lhe um exemplo de um trabalho que fizemos com o professor Antunes Ferreira para um município muito grande no nosso país, de gestão dos semáforos. Bom, é um fornecimento de um serviço, tivemos todo o cuidado no caderno de encargos em dizer quais eram os indicadores de desempenho. Por exemplo, os tempos que o contratante iria levar a substituir as lâmpadas, a fazer isto, a fazer aquilo, etc. Para conhecer as regras do jogo. E são indicadores que, em nosso entender, devem estar o mais possível incluídos no caderno de encargos para serem de conhecimento de todos. É evidente que isto depois fica dentro do contrato, porque, como o Dr. Pires Andrade sabe, o caderno de encargos é parte integrante do contrato. E é evidente que o concorrente, em muitos casos, pormenoriza, densifica também alguns desses indicadores. E isso tudo, depois esclarecido e somado, é celebrado o contrato e temos aí o gestor como peça pivô muito importante. E, portanto, estamos aqui em plena concordância. Portanto, Antunes Ferreira, quer-nos ajudar também neste tema? Quero trazer aqui uma experiência que tive há muitos anos já, quando foi da introdução do gás natural em Portugal, em que foi
talvez a minha primeira experiência em celebrar um contrato baseado em desempenho. Como devem calcular, quando se põe o problema da cobertura do país ou de uma área do país com infraestruturas para servir, para servir um dado bem, que era o caso do gás natural, pois o problema é que então como é que vamos agora organizar a contratação de lançar não sei quantos quilómetros de infraestruturas, depois angariar os clientes e depois estabelecer os contratos, etc. E eu, na altura, tive o privilégio de ser consultor da empresa que tinha essa contratação na área de Lisboa e sugeri-lhes que fosse celebrado um contrato baseado em desempenho. E como é que era esse contrato? Contratava-se, as empresas que contratavam tinham como objetivo lançar a infraestrutura no terreno, estabelecer os contratos com os futuros clientes e apresentar já os contratos firmados à empresa. Como é que eram remunerados? Pelo número de contratos que angariavam. Ouçam, isto correu otimamente. Porquê? Porque o objetivo da empresa era vender gás, ter muitos clientes. O objetivo de quem estava a fornecer o contrato também era fornecer o maior número de clientes possível. Tínhamos aqui assim, ele estava a ser pago exatamente pela capacidade que tinha em desempenhar bem as funções que eram fundamentais. Bom, pode-se pôr aqui a questão, mas como é que se geria a qualidade, etc. Isso só foi possível porque, no caso concreto, que era a empresa que tinha a concessão para Lisboa, tinha já experiência, porque era o único sítio do país que havia já infraestruturas de gás, tinha muita experiência na construção e fiscalização desse tipo de infraestruturas. E, portanto, foi possível lançar isso com um caderno de encargos técnico muito bem feito, para que não houvesse desvios em relação à qualidade do produto lançado. E devo dizer que nunca tivemos discussões com trabalhos a mais, porque os trabalhos a mais o que era? Era haver mais clientes e, portanto, também a empresa adjudicante estava disposta a haver mais clientes. Realmente foi o primeiro contrato em que eu tive a possibilidade de o lançar e gerir de alguma maneira com essa característica de ser os contratantes serem pagos através do seu desempenho. Já agora, ao professor Valadares, se me permite, eu também não queria deixar de referir que estou perfeitamente de acordo consigo quando defende que um contrato deve ter um gestor. Eu acredito que há contratos muito complexos, onde felizmente também já tenho tido o privilégio de estar envolvido, em que é impossível uma pessoa ter o conhecimento de todas as especialidades que estão inseridas nesse projeto. Mas não confundamos as funções, a função de técnico especialista ou de uma dada especialidade ou a função de coordenador do projeto. O coordenador do projeto não pode ser um indivíduo especialista na técnica A ou na técnica B ou na técnica C. Um gestor de um projeto tem que ser especialista em gestão, por isso é que se chama gestor. E essa gestão é perceber quais são os mecanismos que têm que ser adotados para se atingir os objetivos do projeto. Agora, ele tem que ser coadjuvado, tem que se rodear de uma série de especialistas, a isso eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Eu próprio, na minha atividade profissional, tenho muitas vezes gerido equipas de especialistas tão vastas, que... Mas que têm que ter a capacidade de os entender, de dialogar com eles, mas não sou capaz de sobreviver sem esse aporte desses especialistas todos. Eu não sou capaz de estar a organizar um lançamento de um concurso como um hospital como o de Lisboa Oriental, se não tiver à minha volta um conjunto de especialistas que vão desde a engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia eletrotécnica, gestão da saúde, gestão de sistemas centralizados, etc., para não dizer agora todos, e que todos eles me dão um contributo enorme para eu poder coordenar essa atividade.
e, portanto, eu penso que... José, muito obrigado. Não, deixem-me só dizer-vos aqui, o Pires Andrade quer... Não, é uma opinião, a minha não é essa. Portanto, por isso, não, o Pires Andrade, todos nós percebemos aqui as vantagens e inconvenientes, mas deixem-me sensibilizar-vos para o seguinte, quando temos vários temas num projeto que, no fundo, é um empreendimento, há sempre muitos problemas fronteira entre essas áreas e há sempre a tentação e a tendência de passar o problema para os outros. Deixem-me dar um exemplo muito simples, que aliás é concreto. Tínhamos, no fundo, 3 pessoas a desempenhar funções de gestão desse contrato. Um na área ambiente, outro na área dos sistemas de informação e outro na área da construção. Foi uma confusão completa. E aliás, passado pouco tempo, nomearam um único gestor. Bom, porque os homens dos sistemas informáticos queixavam-se imenso a dizer que a parte deles não era possível de executar corretamente, porque as infraestruturas nunca mais avançavam e tinham criado problemas que não estavam previstos. Os problemas da construção queixavam-se dos problemas do ambiente, etc. E, portanto, em vez de ser um sistema que ajuda a resolver problemas, acaba por gerar mais problemas. Portanto, eu isso aí estou convencido que quando passarmos à experiência, rapidamente as pessoas vão encontrar a vantagem de ter um coordenador. Agora, podemos lhe chamar o coordenador e aos outros gestores, isso, enfim, já será uma questão terminológica. Quanto à interpretação que o Fernando Batista faz desse novo artigo, o que significa é que teremos essas valências. Portanto, eu não vejo aí também, digamos, uma multiplicação da figura de gestor do contrato que está no diploma e artigo esse, aliás, que se mantém. Portanto, enfim, aí se calhar teremos situações diferentes. Mas já agora, também mudando de assunto, temos aqui outra questão muito difícil. Professor, posso também depois intervir? Podes, com certeza, Gonçalo. Eu gostava só de dizer 3 ou 4 coisas das várias coisas. Peço desculpa. É só porque por acaso foi uma das coisas que já foi há mais tempo, mas eu queria dizer que foi a propósito do comentário do professor Nuno Cunha Rodrigues, que na verdade, eu por acaso, e eu já tinha visto uma referência nas próprias mensagens, eu fiz referência àquele regime, precisamente, eu logo ao princípio fiz referência, dizendo que não iria abordar especificamente aquele regime, que de facto, como o professor Nuno Cunha Rodrigues salientou, tem de facto questões de pano para mangas para discutir. Sendo certo que eu também, ao fazê-lo, não estava a considerar que o tipo de contratos que estávamos aqui a discutir, mais concretamente empreitadas normais e fornecimentos, pudessem ser enquadrados no conceito de contratos de execução duradoura, tal como eles foram, portanto, configurados naquele regime, que parece, claro, muito mais virado, obviamente, para as concessões. E, portanto, eu não estava aqui para abordar o regime das concessões e, portanto, eu ao referir que não havia legislação sobre a execução de contratos, estava-me a referir especificamente a estas situações e não, obviamente, ao regime de abril ao qual fiz menção. Depois, também queria vi aqui uns comentários também que me pareceu erróneo, a propósito do concurso dos transportes, era dirigido a si, a propósito do concurso dos transportes. Aquilo que eu disse do concurso dos transportes é que me parecia precisamente o contrário, porque aparece aqui uma referência grande ao concurso dos transportes. Eu não disse que ele estava a correr bem. O que eu disse foi que havia concursos como esses, precisamente, que talvez carecessem de novo dimensionamento face às novas condições. E, portanto, acho que nenhum de nós disse que o concurso dos transportes de passageiros estava a correr bem. O que eu disse foi que tinha conhecimento que as empreitadas estavam a funcionar. Também, naquele exemplo da prorrogação do prazo que o professor falou, a minha opinião é que ele poderá ser prorrogado se de facto houver uma justificação para a alteração, tal como tinha explicado. Sendo certo que aquela norma do 440, a previsão que lá está é a priori, portanto, ou seja, num contrato de prestação de serviço ou de fornecimento, por força da especificidade do fornecimento em causa, poderá haver, desde logo, estabelecer-se um prazo superior aos 3 anos. Não é para depois de terminados os 3 anos se poder prorrogar o contrato. Isso a norma não permite. Viria logo o Tribunal de Contas dizer que nem pensar numa situação destas. E, portanto, isto poderá ser enquadrado, sim, se de facto for no seio de uma alteração permitida por razões de suspensão ou outras daquelas que nós falámos há bocado. E era isto que eu queria dizer.
Gonçalo, muito obrigado e todas essas observações foram muito interessantes. De facto, o Tribunal de Contas pode fazer as interpretações que quiser, como tu podes e eu também. Mas o que diz é, salvo se tal se revelar necessário. Não diz que é em sede de celebração do contrato ou sede de adjudicação. Não temporaliza o juízo de revelação da sua necessidade. Mas todas estas situações são pensadas, ou seja, a ideia é que isto seja posto à concorrência assim. Ou seja, é posto à concorrência desde logo, por exemplo, com 8 anos ou com 7 anos. Eu acho que é essa a ideia da norma, não é? Pode ser que sim. Pode ser. Mas então, de qualquer forma, isso remete-nos para o outro problema que também tínhamos referido e continua a resposta a ser afirmativa, desde que seja previsto no caderno de encargos. Isso, aliás, é uma das coisas que estávamos a falar, também aquela questão que foi ali colocada. É a flexibilização prevista no caderno de encargos. Mas é uma questão discutível. Exatamente, tem que ser no caderno de encargos. E, portanto, precisamente, um dos casos, e esse é por importação da diretiva, do artigo 72 que falámos, foi a consagração da possibilidade do próprio caderno de encargos prever as condições de alteração do contrato. E, portanto, desde que isso seja desde logo posto à concorrência, permitir-se isso. Essa é uma possibilidade. Obviamente que aqui estávamos a falar de situações um bocadinho diferentes. E, portanto, a senhora estava a falar no contrato, mas se for no caderno de encargos, parece-me mais óbvio que é possível. Pois, portanto, quer dizer, aqui há uma lógica sistémica que nos aponta sempre no mesmo sentido. Agora, de facto, depois há aqui várias questões que foram postas, e deixa-me aqui agora falar-vos como ex-dirigente público, fui durante muitos anos presidente do Instituto Público e diretor-geral. E, de facto, nunca tive problemas em termos de contratação. O que eu vos dava é que fundamentem sempre muito bem as decisões. E é isso que, aqui há tempos, um juiz muito conhecido e muito prestigiado do Tribunal de Contas, trocava impressões com ele, e ele dizia-me, o problema é que as coisas que nos chegam aqui muitas vezes são, e agora estou a fazer a citação, são uma atrapalhada. Pronto. O conselho que eu vos dava é que realmente se fundamente muito bem as nossas decisões. Por exemplo, neste caso concreto da alteração do prazo. Eu, pessoalmente, se fosse dirigente público, não teria dúvidas nenhumas em fundamentar essa decisão e enviar até para o Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas dissesse o que é que pensava. Aliás, enviei vários contratos para visto do Tribunal de Contas que não necessitavam de visto. Portanto, é muito importante fundamentarmos bem e também não interpretar excessivamente a lei de acordo com as tradições que havia num contexto que não é de guerra. E agora é guerra. Portanto, aqui também temos de ter aqui um certo cuidado na generalização. Depois temos aqui outras questões que são muito difíceis ou quase impossíveis, porque dizem-nos que como é que se consegue o reequilíbrio financeiro de alguns contratos. Pois, portanto, há aqui muitas situações que são difíceis. Eu, apesar de tudo, deixem-me aqui uma palavra de conselho, amigo. Temos aqui muitas entidades adjudicantes com responsabilidades nas suas decisões diárias. Entre o risco de decidir alterações muito bem fundamentadas e com parecer jurídico, com apoio jurídico, etc. Ou não alterar e executar contratos que não têm razão de ser e que é uma despesa sem utilidade pública, eu prefiro a primeira opção. Porque o estar pelo andar da carruagem e executar contratos já não tem razão de ser, eu acho que é muito grave, porque no fundo estamos realmente a não utilizar bem os dinheiros públicos. E, portanto, temos que, como sociedade, ser capaz de inventar os processos para, de uma forma legal e concordatária, sermos capazes de ultrapassar essa dificuldade. Porque senão, a certa altura, estamos a fazer coisas que não têm qualquer razão de ser. Gonçalo, achas muito mal este conselho? Concordo consigo, não tenho nada a acrescentar, concordo. Está sem som. Tivemos várias questões deste nosso colega Ramos Helder Ramos. Qual é o teu município? Tens isso? Olá, muito boa noite. É São João da Pesqueira. São João da Pesqueira, sim, senhor.
aqui na zona do... E pagam as escolas a tempo e horas. É verdade. Isto, todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Sim, é verdade. Muito bem, sim, senhor. Muito obrigado aqui pela tua participação. De nada. E Se obrigado. tiveres dúvidas, manda mensagens que nós aumentamos as dúvidas. É verdade. Já chega para casa aqui o chefe, pronto, a casa coloca-me também assim. Não sei, temos aqui, vejam lá, assim mais algum problema. Eu acho que escutamos os problemas todos. Aqui com a ajuda destes valiosíssimos participantes no debate. Agora, o que é curioso, reparem, é que mesmo neste novo diploma, que é pensado para o tal regime de pandemias e transições digitais e recuperações económicas, etc., tudo aquilo assim, tipo buffet, esse regime não flexibiliza a execução de contratos. Não é assim? Gonçalo, concordas comigo? O regime é pensado para a formação de contratos. Não para... Estão a ver, eu acho que há aqui, eu tenho um colega que diz que isto é uma paranoia, que há aqui um estado um pouco paranoico. Eu acho que nós vivemos um bocadinho esta obsessão paranoica com a formação do contrato e damos pouca atenção à execução, não é? Porquê que a pandemia nos exige mais alterações na formação, onde já temos tantos instrumentos, tantas opções, tantas alternativas, tantos procedimentos, a maior parte dos quais nunca utilizamos, nem conhecemos, nem temos curiosidade, e não damos atenção à questão de estes problemas que temos aqui, o que é o performance contracting, deve ter um gestor, 20 gestores, como é que põe os indicadores, onde é que põe, todas estas questões interessantes, praticamente estão ausentes, não é? Como as questões dos projetos, que já que falámos, lembra-se quando foi havia aquela tentativa de alteração da norma do CCP, que depois foi abandonada. Exatamente. Era mais um caso típico que, no fundo, queria-se fazer as coisas mais pela rama, como se costuma dizer, e não com o grau de exigência que elas devem ter. É. Muito bem. Temos 3 minutos. Eu não quero que as nossas famílias se zanguem chegando atrasados para jantar. Portanto, se calhar permitia-me aqui um agradecimento especial a todos vós, aqui muito especialmente ao nosso muito querido presidente do INPIC e João Dentinho e Nuno Cunha Rodrigues, enfim, todos os participantes, todos os interventores, muito especialmente agradecer a intervenção muito esclarecedora do Gonçalo Guerra Tavares e do José Álvaro Antunes Ferreira. Aliás, repararam que também convidámos o Gonçalo Guerra Tavares porque é guerra, porque como estamos num contexto pandémico de guerra, tem a obrigação de ser especialmente apetrechado para lidar com estas situações. E agradecer-vos muito a vossa participação e contar convosco 2 a 2 semanas, porque é muito importante em períodos pandémicos tirar partido realmente da via eletrónica, e aí o Covid-19 tem sido um aliado, como sabem, muito importante. Lembram-se daquela decisão do Tribunal de Contas do visto eletrónico que estava pendente, acho que há 10 anos ou há 9 anos, nos congressos da APMEP. Os nossos amigos do Tribunal de Contas diziam sempre que estavam a ultimar o processo. Bom, mas estavam a ultimar ao longo de 10 anos. Veio o Covid, passado umas semanas foi aprovado. Não sei se viram uma anedota que saiu naquela revista americana, o New Yorker, em que aparece uma pergunta de resposta múltipla. O que é que fez avançar mais o digital? E depois tem, primeira hipótese, o especialista de informática, segundo, o CIO, terceiro, o Covid-19. A resposta certa é Covid-19. Isto é também para dar aqui uma nota otimista e do humor nesta tarde simpática que tivemos aqui convosco. E, mais uma vez, muito obrigado. E ainda bem que o Helder compra os computadores lá para os miúdos, que isso é fundamental. Tens que divulgar o teu exemplo. Então, ficávamos por aqui. Não sei se o Zé Álvaro ou o Gonçalo ainda querem ter uma última palavra. Professor, a próxima sessão é para a semana, não é daqui a 15 dias.
A próxima sessão, isto costuma ser 2 em 2 semanas, deixa cá ver. A próxima sessão... Então, informo que é para a semana, exatamente. Tem toda a razão. Esta é que foi passada 2 semanas. Eu peço desculpa, estava a dar aqui uma informação errada. Portanto, a próxima sessão é já na próxima semana e temos o gosto de ter aqui o Fernando já em forma. O Fernando Batista já debelou esses processos mais desagradáveis. Então ficávamos por aqui e mais uma vez muito obrigado a todos e sentimos todos mais esclarecidos e com mais capacidade de resolver os problemas que temos por frente. Então boa noite, sim? Boa noite, muito obrigado. Obrigado a todos.